Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Quem nunca ficou ansioso? A ansiedade é um problema muito comum nos dias de hoje e pode trazer consequências sérias para o trabalho, os relacionamentos e principalmente para a saúde. Conversamos hoje com o psicanalista Jorge Forbes, que vai explicar um pouquinho o que é ansiedade e como lidar com ela. Também batemos um papo com a terapeuta corporal e chefe de cozinha Cláudia Matos, responsável pelo Espaço Zen, que vai falar da importância da respiração e da alimentação regrada no controle da ansiedade. Vamos para as ruas descobrir quais as soluções mais comuns que as pessoas encontram para lidar com esse problema e conferimos com a nutricionista o que é mito e o que funciona mesmo. Nosso Pílulas de Saúde de hoje foi especialmente pensado para ajudar você a transformar a ansiedade em energia e trazer mais tranquilidade para o seu cotidiano. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. Afinal, o que é ansiedade e por que ela é tão comum atualmente? Por que ficamos ansiosos e o que fazer com esse sentimento tão difícil de controlar? Conversamos com o psicanalista Jorge Forbes, que esclareceu pontos muito importantes sobre esse mal que afeta tanta gente nos dias de hoje. Confira. Pesquisa realizada em 2005 com 820 pessoas em Porto Alegre e São Paulo, pela ISMA Brasil, mostrou que 83% dos entrevistados apresentaram problemas de ansiedade. É muita gente. Mas afinal, o que é ansiedade? O que é essa coisa que a gente sente dentro do peito e que incomoda tanto? Porque me parece perfeitamente normal sentir-se ansioso nos momentos que antecedem algum acontecimento importante, não é? Mas e a ansiedade constante? Que a gente sente várias vezes por dia, 7 dias por semana, sem nome, sem dono. Será que sentir-se ansioso é natural ou pode virar um problema? E se esse for o caso, como lidar com isso? São essas respostas que eu vou atrás. Mas de uma coisa eu sei, a ansiedade atrapalha muito o nosso bem-estar. Quem sente sabe. Dizem que para enfrentar o inimigo é preciso conhecê-lo muito bem. Então, para falar sobre ansiedade, eu convidei um psicanalista. Doutor em psicanálise pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jorge Forbes. Jorge, o que é ansiedade? Ansiedade tem várias definições ao longo do tempo, mas eu vou ficar com uma definição bem simples de onde Freud parte, que é o seguinte: você tem medo e você pode ter ansiedade. Medo é quando você tem algo conhecido do que traz risco para você, se diz eu tenho medo de alguma coisa. Ansiedade é uma sensação semelhante ao medo, mas você não sabe do que. É aquela pergunta, mas por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão aflito? Nesse momento você está no terreno da ansiedade. Agora, hoje em dia, me parece que a gente vive num estado de constante ansiedade, né? Como é que você vê essa sociedade contemporânea? Tem uma raiz que desencadeia isso? Porque eu vejo isso de uma forma muito presente. Nós estamos passando por uma revolução fantástica na forma do laço social. O que eu quero dizer com isso? Laço social é a maneira que o homem se constitui em determinada época da existência. E de repente você tem uma modificação grande de como é que as pessoas se comportam. Nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos vivendo uma modificação da maneira que a gente nasce, da maneira que a gente ama,
da maneira que a gente educa, trabalha, da maneira que a gente aposenta, da maneira que a gente morre. Todo mundo mudou. Quer dizer, o mundo mudou e nós não temos a bússola para viver esse novo mundo. Por um lado, nós temos uma sensação muito boa, que é uma sensação da liberdade da escolha. Por outro lado, exatamente essa liberdade traz uma aflição imensa, porque quando você tem essa possibilidade de escolha, porque o mundo foi despadronizado, nós perdemos os padrões anteriores e estamos abertos agora a uma experiência que deve ser muito responsável de vida, porque você tem que escolher as coisas. Quando você vai escolher alguma coisa, por exemplo, você tem 10 coisas para escolher, a única coisa que você sabe ao escolher uma é que você perdeu 9, né? E não sabe se a que você escolheu foi legal. Isso está levando as pessoas a aumentar essa sensação de ansiedade epidemicamente. A gente tem visto um excesso, né, um excesso de medicamentos, né, as pessoas abusando um pouco, se automedicando de ansiolíticos, enfim, já foi a onda mais dos antidepressivos. Como é que você vê isso, né? Eu acho que o que a imprensa está, infelizmente, colaborando é com a ideia que na vida para tudo tem remédio. Nos últimos anos, especialmente no que se chamou a década do cérebro, de 1990 ao ano 2000, a imprensa começou a veicular uma ideologia de que agora, finalmente, com os estudos avançadíssimos do cérebro, nós teríamos resolvido o apetite humano. A gente saberia por que a gente ama, por que a gente não ama, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Enfim, nós conseguiríamos a química da felicidade. E nós acompanhamos milhares de publicações tentando definir isso. E o grande alvo seria o dia que a gente determinar o nosso DNA, que a gente fizer o nosso genoma, cada um souber qual é o seu mapa, né, do DNA, nós não teremos mais dúvida. É interessante que as pessoas adorariam que o homem não tivesse dúvida, quando a dúvida é exatamente o que nos diferencia dos animais. Essa ideia, essa aflição de querer mapear o humano e que o humano não duvide mais, leva a uma ideologia de que se eu mapeio, logo eu tenho a solução, eu tenho o remédio para tudo. Eu estou triste, o antidepressivo começou a ser visto como remédio da felicidade, né? Por exemplo, eu recebi pessoas no meu consultório dizendo coisas tipo: eu preciso de um antidepressivo. Eu pergunto por quê? Porque minha mãe morreu ontem. Como precisa de um antidepressivo porque a mãe morreu ontem? Mas eu estou muito chateado. Óbvio, né? É óbvio, quer dizer, né? E isso é um exemplo banal, mas é verdadeiro, Virgínia. Todos os dias a gente ouve isso. Acho que essa febre dos ansiolíticos, ela acompanha essa ideologia. E, afinal de contas, se sentir triste, deprimido, muitas vezes faz parte da vida e é até saudável, né, minha gente? Claro. Agora, da mesma forma que existe o estresse e o destresse, assim que se coloca, o estresse bom e o estresse ruim, aquele estresse que dá aquele barato que te movimenta, né? Como aquela ansiedade que libera uma adrenalina, a gente pode dizer que tem uma ansiedade bacana, que faz com que eu me sinta vivo, e uma ansiedade já mais preocupante, que já traz prejuízo para a saúde? A gente pode dizer isso porque você tem a ansiedade criativa, a famosa angústia criativa, tão cantada dos pintores, dos artistas, dos músicos, dos escritores, mas você tem esse outro lado que ela é paralisante. E como a gente saber quando é uma, quando é outra? Isso é uma taxa que depende de cada um. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que poder trabalhar em si ao máximo, né, essa dificuldade de todos nós, que é lidar com aquilo que não tem nome nem nunca terá, e aquilo que não tem nome nem nunca terá, a priori é sempre atemorizante para nós, né? Lidar ao máximo para poder exatamente deixar com que isso fale, deixar com que isso seja criativo. Esse temor paralisante é só uma espécie de rolha, uma tentativa de pôr uma rolha nessa coisa esquisita que é a ansiedade, mas que se você conseguir ultrapassar isso,
você vai ter um ganho imenso em termos de vida. Parar e respirar. Voltar a atenção para o momento presente e ter uma alimentação equilibrada. Isso pode ser revolucionário no controle da ansiedade. A terapeuta corporal e chefe de cozinha Cláudia Matos conversou com a gente sobre a importância da respiração para combater esse problema. Uma das respostas que eu já descobri com o Jorge Forbes é que a gente precisa aprender a conviver com a ansiedade. A Andréa Viana, do Ambulatório de Ansiedade do HC, escreveu que um exercício ótimo é prestar atenção na respiração. É incrível, né? Mas nessa correria parece até que a gente esquece de respirar. E nessa busca para entender a relação da ansiedade com a respiração, eu vim parar aqui no ZIM, um espaço muito especial em São Paulo. Vamos conhecer? De uma resposta, de uma confirmação com relação à respiração no combate à ansiedade. Porque me parece que é um caminho muito equilibrado, muito saudável. Agora eu tô meio confusa, gente. Estou numa sala de yoga, passei por um restaurante super charmoso, vegetariano. Explica um pouco o que é esse espaço ZIM, um espaço mágico no coração de São Paulo. Então, você passou ali pela entrada por muitas plantas e árvores. A gente tem quase 250 espécies diferentes. Eu acho que o verde, a cor já pela cromoterapia, as árvores, elas te remetem à respiração, te remetem a silenciar e acalmar um pouco a mente. Por isso que quando a gente vai para o verde, a gente se sente melhor. E nessa questão da respiração, você concorda que é um caminho certeiro no combate à ansiedade? A ansiedade é você estar sempre olhando para fora, para o futuro, e quando você respira, você vem para o presente. Então, ajuda muito, ajuda muito respirar. Uma das técnicas muito importantes é você, mais do que inspirar, porque isso você faz a todo momento, você inspira, você recebe, você engole coisas, todo momento está vindo essas informações. É você expirar, é você soltar, é você esvaziar. Então, mais do que colocar coisas para dentro, é soltar, é pôr para fora realmente. Pela boca? Pela boca, pelo nariz. Você soltar tudo, esvaziar mesmo o que você tem aqui dentro, né? As toxinas e todas essas questões que prendem a gente, as emoções, quebrar todas as amarras. E daí só quando você consegue quebrar todas essas amarras é que você consegue respirar profundamente, parar um pouco essa mente tagarela, esse fluxo da mente, jogar os pensamentos tudo para fora para sim começar a meditar. Através de uma aula de yoga, através de uma técnica de respiração como você está falando, ou de alguma atividade mais lúdica para você ir se desligando um pouco do automático, né? Exatamente. Através de correr, nadar, são todas técnicas também de alguma coisa que você consiga enganar a tua mente, né? Você consiga que a sua mente pare por alguns segundos. Para nós ocidentais, que não nascemos meditando, a gente precisa de um processo, né? A gente precisa esvaziar a mente, ou seja, chacoalhar, jogar tudo para fora, esvaziar e depois sim sentar e meditar. Meditar e não pensar em nada? É conseguir abstrair? Isso seria o ideal de meditar, mas eu acho que se você conseguir pequenos flashes de silêncio, se você der essa paz para tua mente, né, para tua cabeça, um pouco de silêncio, que seja segundos, você já vai estar fazendo muito bem, porque até dormindo a gente está com a máquina funcionando. Quer dizer que uma meditação de sucesso, eu posso abaixar a minha ansiedade? Porque, de fato, realmente sentar e achar que eu vou conseguir entrar num estado de nirvana,
E se eu não conseguir, eu falhei, é uma loucura, não é por aí. Quer dizer que os pensamentos vêm mesmo a todo tempo, até pra você que já medita há muito tempo. Sim, claro, eles vêm e eles têm que ser simplesmente observados. O meditador, ele é um observador. Ele só observa, ele não se apega. Então, por exemplo, eu tô aqui meditando agora, aí eu falo, nossa, eu tenho que fazer as compras, eu tenho que fazer isso e aquilo. Não, deixa as compras virem, deixa elas irem embora, né? Eles vão passar pela tua mente. Bom, tá aí uma experiência de alguém que tá em busca desse equilíbrio através da respiração, através da meditação. Mas para você que está em casa, que nunca meditou, quer começar a respirar agora, que tal encontrar uma galera que está começando agora, que está fazendo aula, que está tentando aprender técnicas de respiração? É a turma que frequenta o Zen, né? Isso aí, vamos ver se eles te contam o segredo. Quer dizer que uma pessoa ansiosa como eu tem chance de se reequilibrar através da meditação e da respiração? Já é assim. É só você voltar o teu olhar para dentro no lugar de botar ele para fora. Escuta, você falou que você também faz meditação e yoga. Você pode contar um pouco dessa sua experiência? O que você foi buscar com a meditação? Eu queria alguma coisa que fugisse um pouco da mente, né? Porque eu acho que a gente sempre tenta as coisas da mente através da mente. E não funciona, porque a mente é muito esperta, ela é muito manipuladora. E a respiração, essa técnica de respiração especial me ajudou muito, porque você inspira e não tem que pensar, não tem que raciocinar, nem visualizar, nada. É só o movimento da respiração. E ele te leva para uma limpeza aeróbica, anaeróbica, sei lá, tem até uma explicação médica, que de fato você sente um bem-estar profundo e aí te permite fazer essa volta para dentro. Sabe assim, apagar um pouco todas essas falas, inclusive as nossas falas, a respeito das falas, e fica tudo quietinho. Você se sente uma pessoa ansiosa? Como todo mundo, muitas vezes. Você se sente ansiosa? Bastante. O que você faz para equilibrar essa sua ansiedade? Eu corro. Eu pratico esportes. Eu já fiz yoga, mais para fortalecimento muscular, pilates, mas na verdade é a corrida que faz essa respiração da corrida, esse meu momento de sozinho, de meditar na corrida. E o que acontece quando você acelera essa tua respiração, quando você consegue ritmá-la? Porque isso vai te dar mais controle e você vai chegar num resultado muito mais interessante, né? Uma corrida de muito mais sucesso quando você controla a tua respiração. O que você percebe com essa experiência? Parece que todas essas conversas da mente e todas as informações, elas vão se organizando de tal modo que quando você sai da corrida, você consegue ficar mais prática e colocar as coisas de modo mais organizado para acontecer. Teria alguma dica? É claro que a gente está aqui generalizando, mas para quem está nos assistindo e que fala, pô, legal, bacana, deixa eu acreditar que é possível me reequilibrar sem correr para um remédio, sem correr para uma droga, um calmante. Quais seriam os primeiros passos para a gente tentar essa terapia mais saudável, mais natural, na busca de minimizar a ansiedade? Eu acho que existem técnicas específicas, como a gente falou aqui, a respiração, a meditação, a yoga, que são focadas, é um momento onde você entra, seja uma hora, meia hora, enfim, você entra ali e você realmente está focado em fazer esse exercício. São ferramentas para você chegar a diminuir essa ansiedade. Através da consciência da tua respiração, você volta ao momento presente. Então a tua mente para de pular do passado ao futuro, como ela faz normalmente. E volta... isso, né? A ansiedade é isso, é ficar ou lá na frente ou lá atrás. Exato. Porque se você está aqui, é mais fácil você dar conta do que está à tua volta, das pessoas que estão à tua volta. Realmente, está no agora, é isso aí, está no agora. Ei, que momento lindo esse agora aqui. Viva! Água com açúcar, chá de camomila, suco de maracujá. E você? Como controla a sua ansiedade? A nutricionista Vanderly Macchiori confere os truques mais comuns que as pessoas usam para combater esse problema e dá dicas sobre o que é realmente eficaz. É você mais do que inspirar, quando você respira, você faz a todo momento. O que eu faço quando eu tô nervosa? Ai, meu Deus, o que eu faço quando eu tô nervosa? Ah, mas eu não estou nervosa. Olha, eu grito. Bem alto. Eu grito.
Porque se eu não gritar, acho que fico doida. Fácil. Acalmar? Água com açúcar. Ou um chá. Camomila, erva doce. Chá de casca de maracujá. Eu acho que um suco de maracujá bem forte é bom. Minha mãe que toma direto. Ela aqui. Do tempo da minha avó ainda. Receita para acalmar os nervos? Respira fundo e conta até 20. Uma bela de uma massagem, talvez. E namorar bastante. Calma. Conta até 10. Um chazinho de erva doce é bom. Erva cidreira também. Relaxa e vai pescar. É ou não é? Pílulas de Saúde apresenta Naridicas para prevenir a rinite alérgica. Para prevenir a rinite alérgica dentro de casa, lembre-se de evitar tudo que acumule poeira ou ácaro, como tapetes, carpetes, cortinas, pichos de pelúcia e cobertores. Passe um pano úmido nos móveis diariamente e prefira os pisos frios, pois são mais fáceis de limpar. Siga essas dicas e respire melhor. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na rede familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. Doces, sabor de festa. Venha conferir o sabor mais doce de Mojimirim e região. Fone 3862-1817. Sabor de festa, tornando sua vida mais doce. É você mais do que inspirar. Quando você respira, você faz a todo momento. Acalmar? Eu grito. Porque se eu não gritar, acho que fico doida. Água com açúcar. Então, água com açúcar, o que acontece é o seguinte, no momento em que você toma, as pessoas normalmente usam, não é nem para ansiedade exatamente, mas é pós-susto. Para controle da adrenalina, o nosso corpo libera dopamina. Quando você bebe água com açúcar, só acelera o processo de liberação de dopamina, então você se sente mais calmo mais rapidamente. Porém, o açúcar refinado, ele tem um mecanismo de adição, ou seja, você pode ficar viciado, entre aspas, no açúcar refinado. E isso gerar uma ansiedade maior, porque quando você não tem o açúcar refinado, o teu corpo, o teu cérebro, na realidade, ele vai ficar pedindo esse açúcar. E aí cria um mecanismo de ansiedade contínuo. Chá de casca de maracujá. Eu acho que um suco de maracujá bem forte é bom. O maracujá, ele é conhecido popularmente pela redução de ansiedade, por ser um calmante natural, principalmente na forma de suco. Porém, a forma mais eficaz de uso para redução de ansiedade é o chá da casca de maracujá. Camomila, erva doce. Nós temos várias plantas que agem efetivamente na redução de ansiedade. Algumas por ação no sistema nervoso central e outras por ação na nossa parede intestinal. A serotonina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar e de calma, ela é produzida e liberada na parede intestinal, muito mais do que no nosso cérebro. Então existem alguns chás, como o chá de erva doce, o chá de camomila, o chá de erva cidreira ou capim cidreira ou melissa, eles agem preferencialmente na parede intestinal. E isso faz com que haja uma diminuição de ansiedade, porque a serotonina ela vai agir da mesma maneira. E namorar bastante. Calma. Conta até 10. Relaxa e vai pescar. É ou não é? Uma bela de uma massagem, talvez. Então, normalmente a pessoa se sente muito mais aliviada e muito menos ansiosa quando existe uma massagem na cervical, no pescoço, principalmente nos ombros. Então, por que isso? Porque nós, quando ficamos ansiosos, a tensão fica aqui, a gente vai fechando aqui. E uma massagem vai liberando todos os músculos e vai relaxando fisicamente falando. Existem várias formas de lidar com a ansiedade, mas a principal delas é voltar a atenção para si mesmo. Como estamos respirando? Como nos alimentamos? Como nos gerenciamos quando estamos ansiosos? Acha que esse excesso de informação
e a internet e essa coisa tão rápida, você acha que isso não tem a ver? Não seria um fator desencadeante? Virginia, essa pergunta me fizeram algumas vezes. Eu a comparo a me perguntarem se uma pessoa engorda porque vai em restaurante de buffet. Então, como ela é uma diplomata, né, e tendo no restaurante à disposição dela o peixe, o frango, a carne, ela não vai querer deixar o peixe, né? Vai fazer satisfeita, né? Vai fazer satisfeita com o peixe, então vai comer o peixe, a carne, o frango, a carne de vaca, o frango, né? Para poder igualmente escolher. Eu diria que é um pouco isso, culpar o número de informação que nós temos numa sociedade que tem tanta informação que recebe o nome da informação, sociedade da informação. Culpar a informação pela nossa ansiedade é culpar o buffet pela nossa gordura. Não é esse o problema. O problema é que, tendo essa disponibilização de informação, nós temos que gerar com a informação conhecimento. Ele não vem pronto. Isso sim angustia. Por que angustia? Porque angustia porque eu não sei se eu estou certo. E a gente quer estar certo. O que é estar certo? Estar certo é ter a garantia da sua ação. Todos nós gostaríamos de ter um termômetro, uma tabela que dizesse assim, aquilo que eu escolhi, viu, Virgínia? Isso é o certo. E no mundo de hoje, aquilo que eu escolhi, viu, Virgínia? É aquilo que eu quis escolher. Né? Mas eu não tenho certeza se está certo ou não está certo. E as pessoas serão tão mais ansiosas quanto mais escravas do tá certo elas forem. Mas essa correria, o fato de eu ter que me dividir, né, nessas funções de mãe, de esposa, de profissional e muitas outras que também me agradam, isso eu fico me pegando, me fazendo um paralelo, e parece que eu e minhas amigas da minha idade, nós nos sentimos mais ansiosas com isso. É nesse ponto que eu quero te perguntar. Você acha que a mulher, por conta dessa mudança, dessa conquista de liberdade e todas essas oportunidades que a gente teve, isso trouxe uma certa ansiedade? Eu acho que nós estamos num tempo absolutamente ansiogênico, porque a quebra dos padrões, como eu falei antes, leva a um aumento de ansiedade. E as mulheres que já têm que já não eram muito afeitas ao padrão, né? Uma vez que realmente os padrões foram quebrados, isso existe uma expansão maior, vamos dizer, no universo feminino. Mas quando você, por exemplo, Virgínia, se você me permite, quando você fala dessas coisas, você fala, e aí aumentou a ansiedade em mim, nas minhas amigas, mas você fala com prazer. Claro, porque eu não abriria a mão 1 milímetro da liberdade que eu conquistei. Você está falando que você está fazendo elogio dessa ansiedade, o que eu... Porque depois de conversar com você, eu tô achando que é tudo de bom, entendeu? Você me tranquilizou, você diminuiu muito a minha ansiedade. Eu tô achando que ela é saudável. Eu tranquilizei a sua ansiedade positivando a ansiedade. E não positivando a ansiedade. Mas é por aí, eu acho que aí você desmistifica, né? Porque ela traz um peso, essa palavra. Traz um peso, porque todo mundo está achando que é uma doença, que é um terror. Vamos autorizar as pessoas a terem um quanto de ansiedade. Como você acabou de fazer quando você se descreveu. Você se descreveu com muita alegria a respeito da sua ansiedade. Então tá liberado? Tá liberado a ansiedade? Essa ansiedade está. O Pílulas de Saúde termina por aqui. Obrigada pela sua audiência, tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Este programa foi um oferecimento de EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil, e Rede Familiar, saúde para toda a família.